A jurisdição, como função estatal de dirimir conflitos interindividuais, é informada por alguns princípios fundamentais. É o princípio da inevitabilidade. A jurisdição se impõe por poder próprio, independentemente das vontades das partes. O réu é convocado a ir, é inevitável, e ele pode defender contra-atacando. Poder é a capacidade de um indivíduo A obter de um indivíduo B um comportamento ou uma abstenção, que B não adotaria espontaneamente e que se conforma à vontade de A. Conceito utilitíssimo na medida em que a jurisdição é a expressão do poder estatal. Não tem querer, nem mesmo para o autor, depois de iniciado o processo. Reconvenção, litigância de má-fé e etc. Vínculo de autoridade, sujeição entre Estado e partes. Vamos citar um exemplo. Se o pai fala para a filha, você não vai sair, ele tem poder sobre ela. Agora, se ele sabe que não tem esse poder sobre ela e que ela desobedeceria, é melhor ele nem falar nada e reservar o fiapo de poder que ele tem sobre ela. Afinal, se ele fala para ela não sair e ela desobedece, acabou totalmente o poder que ele tinha. Segundo princípio, é o princípio da inafastabilidade. É o princípio do controle jurisdicional. Não se pode criar obstáculos ao cidadão de buscar o seu direito no poder judiciário. Não se pode afastar do poder judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão de direitos. É melhor não deixar a lesão ocorrer. Se o Estado proscreve a autotutela na generalidade dos casos, ele assume um autêntico dever de solucionar os litígios surgidos no meio social. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E mais, não pode o juiz passar. Ele deve solucionar litígio ainda nos casos de lacuna ou obscuridade da lei. É o artigo 126 do Código de Processo Civil. Este aspecto é conhecido como princípio da indeclinabilidade. Non linguit. Não está claro, não julgo. Juiz moderno não pode fazer uso dele. Artigo 133, inciso 1 e inciso 2. No caso de o juiz possuir dúvida, uma observação, em alguns casos, na falta de testemunhas, e mesmo que você esteja certo, é melhor recorrer à justiça. É perca de tempo. Terceiro princípio, o princípio da investidura. Só pode julgar processo judicial a pessoa que for regularmente investida no cargo de juiz. Juízes são investidos desse poder do Estado e, quando se aposentam, se divestem do cargo. No Brasil, a investidura quase sempre se dá por concurso de provas e títulos. Existem, porém, outras formas de integração na magistratura brasileira. Na maioria dos países norte-americanos, se dá por eleição. Princípio 4. Juiz natural. Significa três coisas: que a instituição dos órgãos jurisdicionais, juízes e tribunais, devem ser anterior ao fato motivador de sua atuação, que a competência dos órgãos seja determinada para a regra geral, e, finalmente, que a designação do juiz seja feita com base em critérios gerais estabelecidos por lei ou procedimentos fixados em lei. Este princípio está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 37. E o contrário de ad hoc, fazer ad hoc, significa atuar somente naquele ato. Então, juiz ad hoc é o juiz que atua somente naquilo, portanto, é inconstitucional. Um tribunal não pode julgar casos ocorridos depois de sua criação. Tribunal ad hoc, tribunal de exceção, criados para determinados casos. A competência desses órgãos tem que ser determinada por regra geral, por lei. Exemplo, caso dos afegãos detidos por norte-americanos na base de Guatemala. Princípio 5º, indegabilidade. É vedado o juiz delegar e transferir atribuições. A regra tem base num princípio maior, de que os poderes não podem delegar atribuições uns aos outros, salvo quando a própria Constituição Federal permite. Exemplos, lei delegadas, artigo 68 da Constituição Federal, a execução de sentença nas causas de sua competência originária. Artigo 102 do CPC permite que tribunais deleguem a prática de ato a juízes de primeiro grau, pelas chamadas cartas de ordem, artigo 121 e o 492. Temos aqui exceções ao princípio da indegabilidade. Princípio 6º, aderência ao território.
Cada juiz só exerce as suas jurisdições nos limites territoriais fixados por lei. Não é razoável que o magistrado brasileiro aprecie todos os conflitos ocorridos no mundo, ainda que os litigantes e os bens discutidos nada tenham a ver com o nosso país. Cumpre, portanto, limitar a atuação de juízes, tribunais a certo território. Às vezes, a limitação corresponde ao território nacional, o STF, o STJ, etc. Por exemplo, corresponde ao território de alguns estados, o Mato Grosso do Sul e São Paulo, da terceira região. Frequentemente corresponde a um estado, a uma comarca. Se necessária a prática do ato processual no outro país, expende-se carta rogatória, caso a cooperação pretendida seja de outro órgão judiciário nacional. Expede-se a carta precatória ou a carta de ordem, artigo 200 e o 201 do CPC. Princípio 7. Inércia é o cidadão e não do juiz em o Mato Grosso do Sul e São Paulo, da terceira região. Frequentemente corresponde a um estado, a uma comarca. Se necessária a prática do ato processual no outro país, expende-se carta rogatória, caso a cooperação pretendida seja de outro órgão judiciário nacional. Expede-se a carta precatória ou a carta de ordem, artigo 200 e o 201 do CPC. Princípio 7. Inércia é o cidadão e não do juiz a iniciativa de movimentar ou movimentar o poder judiciário. Também é conhecido como princípio da demanda, princípio da iniciativa da parte ou princípio da ação.